Estamos de volta com o Agro Record e a nossa entrevista de hoje. Aqui no estúdio a gente recebe o biólogo Túlio Marcos Nunes. Ele é sócio fundador da Decoy Smart Control, uma startup de biotecnologia focada em inovação no controle de pragas agropecuárias e também urbanas. Seja bem-vindo, Túlio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. De que inovação a gente está falando? A gente está falando de controle biológico. Controle biológico é uma forma da gente colocar um pouquinho de ecologia dentro do sistema produtivo. Então, a ideia é muito simples. A gente estuda a ecologia da praga, vê quais são os inimigos naturais que aquela praga tem, volta para o laboratório, produz aquele inimigo natural em quantidade e devolve esse inimigo natural para o campo, para ele combater naturalmente a praga. As vantagens são muitas, porque a principal vantagem é que não é tóxico. Então, não deixa resíduo no alimento que é produzido, não faz mal para quem aplica, não faz mal para o meio ambiente, não tem tempo de carência. Então, são vários os benefícios que o controle biológico pode trazer. A sua startup oferece exatamente o quê, Túlio? A minha startup, ela trabalha com a ideia de controle biológico voltado para a saúde animal, principalmente. Então, o principal produto que estamos desenvolvendo hoje em dia é um carrapaticida biológico. Então, encontramos o inimigo natural do carrapato e estamos terminando de desenvolver um produto para que ele seja aplicado. E os benefícios, como eu falei, são muitos, tanto para o produtor quanto para o consumidor. E esse carrapaticida ele pode ser usado posteriormente em cachorros, por exemplo? Com certeza, estamos em fase de desenvolvimento desse produto também. É interessante ressaltar que grande parte do carrapato ele está no ambiente e não no animal. Então, uma forma de controle que estamos desenvolvendo também é controlar o carrapato também no ambiente. 95% dos carrapatos eles ficam no ambiente, enquanto 5% estão no animal. E vocês oferecem também algo para o produtor? Não só o pecuarista, por exemplo, mas o produtor que trabalha com plantações diversas, porque esse controle biológico de pragas é possível também nas plantações, né? Exato. O controle biológico ele já é uma realidade para a agricultura, então ele já é conhecido, muito utilizado nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil ele vem crescendo a uma taxa de cerca de 15% ao ano e já existem formas de controle biológico para grandes culturas, como cana de açúcar, controle da cigarrinha da cana, a cigarrinha das pastagens e um muito famoso que é o controle da Helicoverpa parmígera, que é a principal praga da soja hoje em dia, que é controlado pelo Bacillus thuringiensis. O produtor ainda resiste a essa ideia de controle biológico? Ele ainda prefere o defensivo? O que você acha? Eu acho que toda mudança de paradigma exige um pouco de energia. Então, existe um pouco uma resistência, porque tem algumas mudanças, principalmente na forma de aplicação. A aplicação do controle biológico é um pouco mais delicada, tem que ser feito da forma correta para que a gente obtenha o resultado esperado. Então, o ideal é que seja aplicado quando o produto é à base de fungo, que ele seja aplicado no final da tarde e com umidade relativa do ar alto, ou então em dias nublados. Então, existe uma pequena resistência, mas o dado de crescimento mostra que o controle biológico já é uma realidade que vai ser cada vez mais presente na nossa vida. Você citou aí uma taxa de crescimento de 15% ao ano. É uma taxa bastante elevada, né? Impressionante. Você acha que se continuar nesse ritmo, a gente consegue alcançar, por exemplo, o controle por defensivos ou até superar, já que é uma tendência? Eu espero que sim. Os consumidores estão cada vez mais interessados na origem dos alimentos, da onde vêm os alimentos, qual é a forma de produção desses alimentos e estão buscando cada vez mais alimentos saudáveis. Assim como tem uma taxa de crescimento de 15% do controle biológico, do lado dos consumidores a gente tem uma taxa de crescimento no Brasil de 25% ao ano do mercado de orgânicos. Isso vale tanto para os vegetais quanto para o mercado de carne também. Ou seja, é um paralelo valioso aí, inclusive para contribuir ainda mais para essa taxa de crescimento, né? Exatamente. Ô, Túlio, com relação aos defensivos, o tempo de ação, por exemplo, de um controle biológico ainda é menor? O controle biológico ele demora um pouco mais para funcionar. Então, o defensivo ele vai fazer o efeito dele máximo ali daí uns 2 ou 3 dias. O controle biológico, com uns 3 dias, ele está começando a agir, mas ele permanece por mais tempo. Ele pode ficar gerações ali. Então, uma única praga que foi contaminada com um fungo, por exemplo, com o inimigo natural dele sendo um fungo, ele pode produzir vários esporos daquele fungo e infectar o ambiente. Então, uma nova praga que entra em contato com aquela pode ser infectado posteriormente. Então, o controle biológico, você coloca essa ecologia no sistema e ele pode perdurar por mais tempo.
Tá certo. Bom, a gente tem Piracicaba, né, Exalc em Piracicaba, que é um núcleo aí de fomento a startups nesse sentido. Você acha que Ribeirão Preto, por exemplo, está seguindo o mesmo caminho? Com certeza. Eu acho que Ribeirão Preto já tem uma vocação para o agronegócio e eu acho que, alinhado ao conhecimento gerado nas universidades, nas grandes universidades aqui de Ribeirão Preto, eu acho que a gente pode seguir o mesmo caminho que Piracicaba. Tá ótimo. Bom, eu conversei aqui com o Túlio Marcos Nunes, biólogo, falou com a gente sobre o controle biológico de pragas urbanas e também agropecuárias. Túlio, muito obrigado pela sua presença aqui no Agro Record. Volte sempre. Muito obrigado.